Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, um bom dia a todos. Peço que os irmãos abram a vossa Bíblia no texto de Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Meus irmãos, Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está à procura de pessoas que estão disponíveis para adorar, para levar a sua palavra, para exaltar ao nome dele. E Isaías foi alguém que esteve disponível para o chamado de Deus. Talvez nós tenhamos algum chamado, porém nós não estamos nos disponibilizando para ser usado por Deus, para ser um instrumento de Deus. E Deus está à procura de pessoas que estão disponíveis para que Deus possa usar. Em Isaías capítulo 6, no versículo de número 1 ao número 8, nós vamos ver uma passagem ao qual Isaías, ele é chamado e ele está disponível para o chamado. Isaías 6, versículo 1 está escrito assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Meus irmãos, Uzias ele foi um rei de Judá, ele reinou em Judá e foi um rei forte, um rei estrategista, organizador. Ele promoveu prosperidade e uma segurança nacional no povo. Porém, a Bíblia diz que quando este rei se fortaleceu, ele acabou exaltando o seu coração. Então, um rei que começou bem, ele terminou mal. Um líder que trouxe uma estabilidade ao povo terminou isolado. Um trono que aos olhos humanos parecia sólido acabou ficando vazio. Publicamente, aquele povo estava em crise. E espiritualmente havia uma decadência na vida deles. E moralmente tinha um declínio ali. Porém, podemos nós ver que Deus, ele não é afetado pelas coisas humanas. Ele não perde o seu governo e muito menos ele entra em desespero, entra em colapso. Em tempos de instabilidade nacional, Deus, ele nos revela, traz revelações espirituais. Ele se mostra que está sobre todo o controle de toda a situação. Isaías ele não apenas ouve as palavras do Senhor, mas agora ele viu o Senhor. O que antes ele só ouvia a voz de Deus direcionando e guiando a sua vida, agora ele viu Deus pessoalmente.
Não foi uma informação passada, mas foi uma revelação da parte de Deus na vida de Isaías. E existe diferença, muita diferença entre conhecer a teologia e experimentar a glória de Deus. Existe grande diferença disso. E a visão não foi apenas para impressionar Isaías, para mostrar a glória de Deus para Isaías, mas foi para preparar. Antes do eis-me aqui, houve um eu vi o Senhor. Antes da missão, houve uma revelação a Isaías. Ninguém responde ao chamado de uma forma genuína sem antes ter uma visão real de quem realmente é Deus. Se a igreja ela perde essa visão do trono, perde a visão de quem é Deus, ela perde a paixão pela missão que ela tem na terra. Ao perder a visão de onde Deus está, que é no seu trono, ao perder a visão da glória de Deus, da majestade de Deus, a igreja acaba perdendo a sua missão. Nós acabamos perdendo qual é a nossa missão nessa terra. E a visão para Isaías veio em um tempo de luto, um tempo de perda. Deus ele usa perdas várias vezes para gerar uma profundidade entre ele e a pessoa. Deus usa as crises para gerar um chamado na vida de alguém. Deus ele usa a instabilidade do dia a dia para revelar a eternidade que um dia nós iremos ter. Mas o que exatamente Isaías viu, ou como era essa cena que ele presenciou, o que havia naquele ambiente que abalou de tal forma a estrutura de Isaías. Isaías ele viu algo que mudou a sua percepção para sempre. Ele viu que Deus ele não estava desesperado, que Deus ele não estava abalado, que os céus não estavam um caos como a terra estava, mas ele viu que Deus estava no seu alto e sublime trono. Ele viu que Deus estava calmo, que Deus estava no controle de toda a situação. Então havia um trono que estava vazio, um trono que estava abalado. Porém, por outro lado, também havia um trono que não foi abalado, um trono que não estava vazio. O trono da terra, sim, não tinha um rei, mas havia um trono no céu que estava ocupado pelo Rei dos Reis. Deus ele não estava confuso, não estava preocupado e muito menos desesperado com o que estava acontecendo. Deus não estava com os céus em caos pela perda de Uzias. Deus ele estava assentado no seu trono. E quando falamos na linguagem bíblica, estar assentado ao trono fala de uma autoridade estabelecida. Deus, quando o cenário estava desfavorável, ele mostra que ele estava no seu controle, que ele estava no seu trono, cuidando de tudo. Isaías viu Deus em um ano de crise. Isaías viu Deus em um momento de perda, em um momento complicado. Mas ele viu que Deus estava calmo. O texto ele diz que o trono ele era alto e era sublime, revelando que Deus está acima da situação, está acima de tudo, dos sistemas humanos, da política, da economia, do luto, do desespero. Deus estava acima. Se Deus está no alto, por que nós, muitas vezes, colocamos a nossa confiança tão baixa? Se Deus está em um nível tão elevado, por que nós confiamos tão baixamente em Deus? O chamado ele começa em nossa vida quando nossa visão
ela sobe aos céus. O chamado só inicia na nossa vida quando nós colocamos os nossos olhos aos céus, quando nós percebemos que Deus, ele tem todo o poder, que Deus, ele tem todo o controle da situação. O texto mostra uma orla que representa a majestade de Deus, a honra, a realeza, e em reis antigos, quanto maior essa orla, maior era a autoridade que esse rei tinha. Isaías, ele não viu um trono cheio, ele viu o templo cheio da orla. Não era apenas o trono, mas era o templo inteiro. Mesmo uma pequena manifestação da glória de Deus já era o suficiente para encher tudo aquilo que Isaías estava vendo. Mesmo apenas uma pequena revelação, uma pequena manifestação da glória de Deus era capaz de mostrar a autoridade de Deus que ele tinha. E se apenas a orla de Deus enchia o templo, imagine a plenitude em geral. Se apenas a orla era capaz de encher aquele templo, imagine a glória de Deus em total. Acima do trono existiam os serafins que estavam sobrevoando por cima. E os serafins, eles estavam adorando a Deus. Serafins são seres que representam os seres ardentes. Eles são descritos. E na Bíblia fala que eles tinham as 6 asas. E nós podemos ver que 2 dessas asas cobriam o rosto de seres celestiais. Com 2 cobriam os pés dos seres celestiais. Eles precisavam de 2 para voar. Então, as 2 que cobriam o rosto daqueles serafins mostravam uma reverência que eles tinham a Deus. As 2 que cobriam os seus pés mostravam a humildade que havia naqueles seres. E as 2 que eles voavam mostravam o serviço que eles serviam. E existe uma ordem a ser seguida. Primeiro, nós reverenciamos a Deus. Depois, nós reconhecemos a nossa humildade. Só então nós conseguimos seguir com os nossos serviços. No céu, antes de servir, se adora a Deus. Seres que nunca haviam pecado, seres que estavam desde a criação de tudo ao lado de Deus, ainda assim mantinham-se humildes o suficiente para reconhecer que eles não poderiam ver a glória de Deus, porque era tão majestosa, era tão grande, que eles eram indignos, mesmo sendo criados unicamente por Deus, mesmo estando desde a criação da terra. Esses serafins percebiam que eles não tinham dignidade nenhuma para ver a glória de Deus. E muitos, hoje em dia, dizem ser digno disso. Muitos dizem que é digno de toda a glória de Deus, que eles têm essa dignidade. Até mesmo o profeta Isaías, ele sabia que ele não era digno, mesmo vendo, mesmo presenciando realmente, ele não era digno. E ele reconhecia disso. E havia uma tripla adoração naquele meio de santidade que enfatizava absolutamente o quão santo e poderoso o Senhor é. O atributo central que sustentava o trono é a santidade de Deus. Esses seres que nunca pecavam, eles cobriam seus ossos, cobriam seus pés, eles adoravam a Deus. Quem somos nós para não adorarmos a este Deus? Esses seres tão poderosos, mais do que nós, adoravam a este Deus, se intitulavam indigno, reverenciavam,
entendiam a sua humildade, como nós, seres tão mortais que estamos por um curto período de tempo durante essa terra, não podemos nos prostrar, não podemos adorar a esse Deus. O chamado que não nasce de reverência vira ativismo. Um chamado que não aparece ao reverenciar, ao adorar a Deus, vira algo que eu escolhi fazer, que eu quero fazer e eu faço pela minha vontade e não para a glória de Deus. Existe um impacto da glória de Deus sobre o homem, porque ao corrigir o povo, os profetas sempre declaravam: ai de vós, se não ouvires a voz de Deus, ai de vós, ai deste povo que está em desacordo com o caminho de Deus. Então os profetas, eles utilizavam esse termo ai para se referir a uma correção ao povo. Mas agora o profeta Isaías estava usando para si mesmo, pois ele reconheceu que não é digno de ver a glória de Deus. Então ele diz: ai de mim, pois estou perdido. Porque ele reconhece, primeiro, a excelência de Deus. Ele se reverencia a Deus reconhecendo a sua glória. Em segundo, ele declara: ai de mim, porque estou perdido, porque ele sabia que não era digno de ver a glória de Deus. Ao falar estou perdido, ele mostra que entende que não é digno. Ele percebe essa indignidade, que não é suficiente, que não é puro para ver o que ele estava vendo. Mesmo sendo profeta, mesmo sendo alguém que é muito usado por Deus, ele reconhece as suas falhas, as suas imperfeições, reconhece o seu erro. Isaías, ele declara que habitava no meio de um povo de impuro lábios, e ele mesmo se declara que tinha lábios impuros. Ele reconhece a sua falha individual, além da falha do povo. Porque seria muito fácil ele falar: olha, eu não sou digno de ver sua glória, porque eu estou no meio de um povo que não tem dignidade. Mas não, além dele falar que é um povo impuro, ele declara que ele também está impuro. Ele mostra, ele reconhece, e isso mostra uma maturidade espiritual que Isaías tinha em sua vida. Muitos, eles querem mudar as nações, mas não querem mudar o próprio coração. Muitos querem transformar pessoas, mas não serem transformados. Porém, Isaías, ele começa em si mesmo, pois o avivamento nunca começa na multidão, ele começa no indivíduo. Para ser um avivamento feito por uma multidão, antes, no início, se deu início através de alguém, através da vida de alguém. Deus, ele não revelou a sua santidade para destruir Isaías, porque era reconhecido pelos profetas que, ao ver a glória de Deus, por ninguém ser digno, acabaria sendo morto, ao ver a glória de Deus. Porém, Deus não se revela a Isaías para destruí-lo, mas ele se revelou a Isaías para prepará-lo. Quando Deus, ele revela a nossa condição, não é para que nós para nos afastar do chamado de Deus. Não é para que nós venhamos nos afastar, mas é para nos alinhar a este chamado, alinhar ao chamado de Deus. O ai de mim é a porta para o eis-me aqui. Este ai de mim é a chave da entrada para que nós estejamos disponíveis para sermos usados por Deus. Porque quando reconhecemos as nossas falhas, mostramos que precisamos de Deus e logo que estamos disponíveis para sermos usados por Deus. Muitos querem púlpitos, querem os microfones, querem estar nas plataformas altas, querem estar sendo vistos
Porém, poucos querem o momento do ai de mim. Muitos querem a glória, mas não querem a correção. Muitos querem a exaltação, mas não querem a humilhação primeiro. Deus, ele não procura pessoas perfeitas, que são perfeitos, mas Deus, ele procura quebrantados, pessoas que reverenciam, pessoas que reconhecem a sua humildade e reconhecem a sua necessidade. O orgulho impede o envio. A autossuficiência bloqueia a missão em nossa vida, mas a santidade gera a disponibilidade verdadeira que nós devemos entregar a Deus. Quando Isaías ele reconhece a sua condição, o céu ele não fica em silêncio. Quando Isaías reconhece o que ele estava passando, quem ele era, o céu se move. Quando há arrependimento verdadeiro, o altar entra em ação. Onde existe uma confissão, existe uma provisão da parte de Deus. Onde existe o arrependimento, existe um pai que está disposto a entender e abraçar aquele que se arrependeu. O céu, ele responde ao arrependimento, pois foi isso o que aconteceu com Isaías. Ele não pediu a purificação, ele apenas confessou que era impuro, mas ele não falou para Deus purificá-lo. Imediatamente, quando os céus ouvem que a declaração de Isaías, a própria Bíblia diz que então um dos serafins voou até Isaías. Quando há um arrependimento verdadeiro, o céu ele não fica indiferente, mas ele age. Deus ele nunca ignora um coração quebrantado, nunca ignora um coração arrependido. A iniciativa da purificação parte de um coração arrependido. Porém, essa purificação não é feita pelo homem, mas é feita por Deus. É feita pelos céus. E no Antigo Testamento, o altar ele era um lugar conhecido como um lugar de sacrifício, um lugar de sangue, um lugar da expiação dos pecados. O fogo do altar representava o juízo satisfeito, o sacrifício que foi aceito, e a presença santa de Deus era representada pelo fogo que havia no altar. Não era um fogo estranho, mas era o fogo do altar de Deus. O mesmo fogo que consome o sacrifício é o mesmo fogo que purifica o profeta. Deus ele não ignora o pecado. Deus não se esquece do pecado, mas ele trata o pecado. Ele purifica o pecador. O que Isaías não podia resolver, o altar resolveu em sua vida. O que Isaías podia fazer, ele fez. Agora, era os céus, era Deus que precisava dar continuidade. Porque era algo que não estava mais na alçada de Isaías, mas era algo dos céus, era algo de Deus. O coração arrependido de Isaías era o ponto inicial. Ele se arrependeu e fez a sua parte. Agora ele precisava esperar o perdão dos céus, esperar o perdão de Deus. O próprio Serafins, ele declara que a iniquidade de Isaías, ela foi tirada, que foi expiado o pecado de Isaías. É uma absolvição espiritual antes de Deus perguntar quem há de ir. Ele garante que a culpa ela foi resolvida, ela foi removida. Porque a brasa ao qual os serafins levou, ela toca exatamente os lábios de Isaías, pois ele diz: sou um homem de lábios impuros. E isso mostra que Deus ele trata exatamente onde reconhecemos a nossa falha. É onde Deus põe a mão, é onde Deus trata. Se existe orgulho, ele trata o orgulho. Se existe impureza, ele trata a impureza.
Se existe um medo, ele irá tratar este medo. Ninguém pode ir carregando uma condenação. Ninguém pode ir carregando um pecado. Deus, ele não envia culpados, ele envia perdoados por ele. Deus não envia pessoas que têm pecados de estimação, mas Deus envia pessoas que pecaram, se arrependeram e foram purificados pelo próprio Deus. Muitos nas igrejas sentem o chamado de Deus, possuem um chamado de Deus, mas se sentem indignos, carregam uma culpa, carregam um passado e não se arrependeram e não deixaram. Isaías também se sentiu assim, mas o altar, ele resolve o que a consciência está acusando. Deus, ele purifica aquilo que nós somos impuros, que nós falhamos. O chamado, ele não é para quem nunca falhou, para quem nunca errou, mas o chamado é para quem passou pelo altar. É para quem teve a purificação de Deus, é para aquele que reconheceu a sua humildade. Deus, ele está à procura de pessoas que estão disponíveis. E por isso, Deus, ele não pergunta quem é o mais talentoso, quem tem a melhor oratória, quem é o mais conhecido dentre vocês. Deus não faz essas perguntas. Ele pergunta quem há de ir. O céu está à procura de disponibilidade e de não autopromoção. O chamado não começa com a capacidade, mas começa com a entrega. Ali era uma visão onde estava somente entre Deus e Isaías. E Deus, ele pergunta para Isaías: quem enviarei? Se só estava Deus e Isaías, Deus estaria falando com quem? Deus estaria mencionando quem? Foi uma pergunta, porém, nessa pergunta já podia se entender uma resposta. Porém, ao perguntar, Deus queria saber qual era a resposta de Isaías. Será que Isaías estava disponível para seguir ao chamado de Deus ou não? Era isso que Deus queria mostrar para o povo, que Deus queria mostrar para Isaías. E ao perguntar, nós podemos ver uma grande resposta. Deus, ele poderia simplesmente ordenar que Isaías fosse. Deus, ele poderia simplesmente dar a ordem e Isaías teria que obedecer, mas Deus prefere perguntar. E isso mostra que o chamado, ele envolve uma resposta voluntária. O chamado é para voluntários, é para aqueles que estão dispostos a ser usados por Deus. Deus não força o envio, ele procura corações rendidos. Deus procura. O trono soberano, ele convida, ele não impõe. Deus, ele chama, ele não obriga. Porque se eu não quiser ir, ele arruma outro que vai e que faz melhor do que eu. Por isso, Deus, ele simplesmente poderia ordenar, mas ele prefere perguntar. E a resposta de Isaías é: eis-me aqui. Não há negociação, não há perguntas, não há uma condição imposta por Isaías. Isaías não pergunta para onde eu vou, por quanto tempo eu vou passar nisso, ou com que resultado eu terei. Ele simplesmente se oferece, mostrando a sua maturidade espiritual. Porque quem viu o trono não negocia a sua missão. Quem viu a Deus, quem foi tocado pelos céus, não negocia o seu chamado. Não impõe limites, não põe empecilhos para cumprir o seu chamado. E a maior transformação do texto nós podemos ver do versículo 5 para o versículo 8. Porque no versículo 5 ele diz: ai de mim. Já no versículo 8 ele diz:
eis-me aqui. O homem que se sentia perdido, agora está disponível. Aquele que se sentia impuro, agora está purificado pelos céus. Aquele que não se achava digno, Deus mostrou que ele pode ser usado como uma ferramenta de Deus. Houve uma mudança em Isaías. O altar, ele transforma a culpa em propósito. O altar transforma o medo em coragem. O altar, ele transforma a indignidade em envio. Isaías entrou no templo em um ano de Cristo, mas ele saiu do templo com uma missão para a sua vida. Ele entrou preocupado com um rei que havia morrido, mas ele saiu comissionado para um rei eterno, um rei que estava vivo. E quando o altar, ele toca o coração, a única resposta possível é: eis-me aqui, usa-me a mim. E Deus, ele está à procura de pessoas que são disponíveis para ser usada por Deus. E se Deus fizesse essa pergunta para nós: a quem eu enviarei? Será que nós estaríamos disponíveis para sermos usados por Deus? Será que estaríamos dispostos a ser usados por Deus? Ou será que nós começaríamos a questionar: e para onde, Deus? Por quanto tempo? O que eu faria? Como seria? Eu acho que não dá, ou seria muito complicado. Será que ao ouvirmos o que Isaías ouviu, será que colocaríamos empecilhos? O que faríamos se Deus chegasse para nós hoje e perguntasse: a quem eu enviarei? Será que estaríamos disponíveis? Esta é a reflexão que eu quero deixar. Se Deus chegasse para você e perguntasse quem ele enviaria, você indicaria alguém ou você se colocaria disponível? Que nós possamos fazer como Isaías, reverenciar a Deus, reconhecer a sua glória e que nós não temos dignidade nenhuma para presenciar a glória de Deus. Que reconhecemos o quão impuro nós somos, as nossas falhas, e que possamos nos arrepender, para que, se Deus precisar de alguém para ser usado, que nós possamos ser usados por Deus, da forma que o Senhor quer e não da forma que nós queremos. Deus está à procura de pessoas que estão disponíveis e que nós possamos ser essas pessoas que estamos disponíveis para Deus. Que Deus abençoe. Aplauda ao Senhor, eu agradeço a oportunidade.